Abra sua Bíblia na carta de Tiago, né? A carta que nós estamos estudando já há alguns domingos. Capítulo 5, nós vamos para ele hoje. Estaremos lendo a partir do verso de número 1. Tiago capítulo 5, a partir do verso de número 1. Nós estaremos indo até o verso 9. Tiago capítulo 5, número 1, verso 1, perdão, até o verso de número 9. Todos encontraram? Amém? Vamos fazer a leitura? O texto diz assim: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Amém? Que o Senhor possa falar ao nosso coração, os irmãos poderem sentar. Louvar a Deus pelos irmãos que estão aqui de forma presencial. Também saudar os irmãos que estão nos acompanhando de forma remota. A nossa oração já foi feita aqui, nossa expectativa é que Deus possa, mais uma vez, ministrar o seu coração. Para você que nos visita, nós estamos numa sequência cronológica da carta de Tiago, né? Desde o capítulo 1, nós estamos capítulo e versículo por versículo expondo a carta de Tiago, e hoje nós já entramos no último capítulo, o capítulo número 5, né? Já a parte quase que final da carta, nós vamos do verso 1 até o verso 9. E interessante aqui, irmãos, antes de nós irmos para o verso de número 1, eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, o dinheiro, ele é mais do que uma moeda. O dinheiro, ele é mais do que a moeda. Na realidade, o dinheiro é mamon. Em outras palavras, ele é um Deus. E um detalhe, ele é o mais poderoso dono de escravos do mundo. Existem pessoas escravas desse Deus, chamado dinheiro, né? Chamado mamon. Ele é o mais poderoso dono de escravos do mundo. Sabe por que eu digo isso? Que por causa do dinheiro, pessoas roubam, pessoas matam, pessoas se corrompem, pessoas se casam, pessoas se divorciam, pessoas matam, pessoas morrem. Por causa do dinheiro, nós perdemos às vezes nosso testemunho. Por conta do dinheiro, nós perdemos família. Por conta do dinheiro, às vezes, nós perdemos filhos. Então, sem dúvida alguma, né? O dinheiro, ele é na realidade um Deus. Mas uma coisa importante também que eu gostaria de destacar, que fique claro que não é pecado ser rico. É difícil, mas pecado não é. Essa é a realidade, né? A riqueza, ela é uma bênção. Com certeza ela é uma bênção. Biblicamente, eu tenho base para dizer o que eu estou afirmando. Que o dinheiro, a riqueza, perdão, ele é uma bênção. Biblicamente, qual a base que nós temos? Por exemplo, Davi disse que riquezas e glórias vêm de Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 12. Dá para colocar aí, Gledson, por gentileza? 1 Crônicas 29, 12. Davi diz que riquezas e glórias vêm de Deus. Olha o que o texto diz. Está aparecendo aí, né? Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. E da tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Então, a riqueza verdadeiramente, quando bem adquirida, diga-se,
esse é um detalhe. Quando também usada de uma forma lícita, tanto adquirida de forma lícita e bem usada, com certeza ela é uma bênção. Moisés, né, disse que é Deus que nos dá sabedoria para adquirirmos riquezas. Base bíblica para isso, Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Né? O texto é muito claro lá, diz que é Ele que nos dá força. Olhe bem, pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem? Deus, que lhes dá força para conseguir riquezas. E força aí pode ser também traduzida como sabedoria, para adquirir riquezas. Então, irmãos, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que a riqueza, ela pode ser uma bênção, ela é uma bênção, mas o problema é que a raiz de todos os males não é o dinheiro em si. Com a mesma nota que você faz uma feira para você de R$200, se bem que é difícil você fazer uma feira hoje com R$200, com a mesma nota que a gente faz uma feira de R$200, as pessoas podem se drogarem com a mesma nota. Essa é a realidade. Então, o dinheiro em si, ele não é o mal, mas o amor a ele, o apego a ele. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10, deixa isso muito claro. A partir do verso de número 1, eu vou reler, Tiago diz o seguinte: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As desgraças que virão sobre esses ricos, não é pelo fato deles serem ricos, mas é pela maneira como eles vivem, né? E ele começa a dizer isso aqui: escutem agora, ricos. Os comentaristas entendem, irmãos, que esses ricos, boa parte deles não eram cristãos, e outra parte desses ricos eram cristãos que se desviaram da fé no transcorrer, né, da sua caminhada cristã, por algum motivo, talvez pela riqueza, nós não sabemos, nós não podemos afirmar isso. Esses ricos, eles se desviaram da fé. Outro ponto importante aqui no verso 1, Tiago não os chama ao arrependimento. Isso me chamou muito a atenção. Pelo contrário, ele faz uma advertência acerca do que os aguarda. Aqui o escritor sagrado os avisa sobre o juízo que era certo sobre a vida deles, né? O que é que você nota aqui? Que esses ricos, fossem cristãos ou não, eles tinham um certo conhecimento acerca da verdade bíblica. Boa parte deles podiam ser desviados, e os que não fossem desviados tinham algumas fagulhas acerca do Evangelho de Deus, da verdade do Evangelho. Por essa razão, Tiago faz esse alerta, o juízo que viria um dia sobre a vida deles. Dois pontos relevantes para a gente pensar aqui. Romanos 2,4, por gentileza aí, Gledson. Você hoje vai trabalhar muito, Gledson, mais do que você trabalhou lá no Avanço cortando cabelo. Romanos capítulo 2, verso 4, a palavra de Deus diz assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? O que é que eu estou querendo dizer aqui? Irmãos, Deus ele é tão bom, Deus ele é tão gracioso, que Ele pode postergar todo juízo para o último dia. Com que objetivo? Com o objetivo de que pessoas ainda se arrependam. É isso que Tiago está dizendo aqui. Que no fundo, o juízo ainda não havia chegado de uma forma terminal para aqueles ricos que eram pessoas não íntegras, porque Deus tinha sido benevolente para com eles, sabe? Esperando que um dia eles se arrependessem. Mas a outra coisa interessante a nós pensarmos aqui com base nesse verso 1, e está lá em Eclesiastes 8:11. Por favor, Gledson, coloque aí. Olha o que nos diz o texto sagrado. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, pode ser trocada aí por juízo, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Pense comigo aqui uma coisa nessa manhã, por gentileza. A dureza do coração, diante da ausência de castigo imediato, ele tem tornado, irmãos, na realidade, as pessoas ímpias e até as pessoas que se dizem cristãs, seguras
para praticarem pecado abertamente. Parece que nós escutamos algumas verdades, e aqui eu estou falando no contexto mais cristão. Parece que nós escutamos algumas verdades, irmãos, mas no fundo, nós não acreditamos. Eu, na minha pouca experiência pastoral, talvez, eu não acredito que uma pessoa acredita piamente no inferno e vive a pecar. Se o inferno é a realidade que diz ser na Bíblia, e uma pessoa sabedora de tudo isso ainda continua pecando de uma forma aberta, o que essa pessoa está querendo dizer? Ela está dizendo com a sua atitude que esse juízo, que tanto é pregado, que tanto é dito, que tanto é proclamado, nunca vai chegar. Essa é a grande realidade. Embora essa pessoa seja ímpia ou não, embora seja um cristão nominal, essa é a grande realidade que Tiago nos ensina aqui. Por que eu estou dizendo isso? Se as pessoas dessem ouvido ao ensino das Escrituras, principalmente no que diz respeito ao juízo de Deus sobre o pecado, com certeza a atitude dessas pessoas mudariam. A alegria superficial seria trocada por uma profunda sinceridade e quebrantamento, preocupados pelas coisas espirituais. Essa é uma realidade, irmãos, inegável para todos nós. É isso que Tiago aqui está tratando com essa parcela de pessoas que eles chamam de ricos. E olha o verso 2, o que ele diz. O verso 2 ele diz o seguinte: as suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. Deixa eu parar aqui um pouquinho. No tempo que essa epístola foi escrita, do que se constituía a riqueza de alguém? O que era considerado no tempo de Tiago uma pessoa rica? Era uma pessoa que tinha comida, era uma pessoa que possuía vestimentas, era uma pessoa que tinha ouro e prata, e em alguns casos terras a serem cultivadas. Quando uma pessoa dispunha de tudo isso aqui, elas eram consideradas ricas, pessoas ricas. Qual é o ponto que Tiago está tratando aqui? Uma coisa interessante, roupas finas, né, tomando aqui esse exemplo, eram consideradas como parte das riquezas que uma pessoa possuía. Isso fica muito claro lá na parábola do rico e Lázaro, quando diz que o rico se vestia de púrpura e de linho finíssimo, né? Era uma roupa que só os ricos e os senadores conseguiam usar, conseguiam comprar para que pudessem usar. Então, as roupas finas, roupas de marca, era exclusividade da classe rica. O que é que Tiago está dizendo a esses ricos aqui? Com base no verso de número 2. Do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista de Deus, toda riqueza acumulada, guardada, batalhada, esforçada, não tem, irmãos, valor algum. Eu digo isso aqui sem medo de errar. Eu tenho certeza que todos nós, inclusive eu, você pensa ou já pensou ou pensa, que se você tiver uma conta recheada e algum patrimônio sólido, que seja relevante, você está tranquilo. A gente pensa assim ou não? Pensa, irmãos. E o que Tiago está dizendo aqui é que tudo isso do ponto de vista da eternidade não possui valor algum. Ontem nós recebemos uma visita lá em casa de um amigo nosso, foi almoçar lá na minha casa. E essa pessoa, ela trabalhou com uma das empresárias mais ricas de Campina Grande. E do nada, né, ele conversando comigo, ele disse que quando ela sentiu-se mal à tarde e foi levada para o hospital, quando ela passou para a sala de cirurgia e de lá não saiu mais com vida, ela fez a seguinte observação ao médico que a operou. Ela disse o seguinte: doutor, se o senhor comprar uma camisa hoje, vista hoje, use hoje, porque eu estou vendo a minha vida escorrer sobre os meus dedos. Onde estava a fortuna dessa mulher? Ainda existe. A família está desfrutando, os filhos desfrutam, o marido que ficou desfruta. Mas ela, do ponto de vista da eternidade, o que vale
valia, no caso, para ela, tudo que ela tinha adquirido? Absolutamente nada. É esse alerta que Tiago está fazendo aqui para o rico ímpio, para o rico desviado. É esse alerta que ele está fazendo. Olha que coisa interessante, Provérbios 11:4 diz o seguinte, olha: as riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Livra da morte. Versículo 3. Olha o alerta que Tiago vai fazer aqui sobre os ricos. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Queridos, essa parte aqui que vai, nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouro. Olha a acusação que Tiago faz aqui contra os ricos ímpios, ou contra os ricos desviados. E há muita gente assim, irmãos. Eles gastaram a vida toda acumulando riquezas. Todo o melhor da vida dele, o melhor do tempo dele, os melhores dias dele, eles gastaram acumulando riquezas. Interessante, sem perceber o significado escatológico do momento em que viviam. Esse povo aqui, irmãos, viveu o mesmo tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Esse tempo do fim foi inaugurado a partir do momento em que Jesus nasceu, sabe? E terá sua consumação na sua segunda vinda. Interessante que esses ricos olharam para tudo isso aqui, né? E jamais eles pensaram acerca da salvação em Cristo, que era a única coisa que restava para que eles não participassem do juízo final no que diz respeito à sua condenação. Em outras palavras, eles se preocuparam tanto em obter riquezas, em acumular riquezas, que eles jamais se preocuparam com a vida eterna. A vida eterna para eles, na realidade, até para os desviados, por essa razão eles estavam desviados naquele momento, né? Era algo que nunca iria acontecer, algo que nunca na realidade iria chegar para eles. E Tiago faz uma denúncia extremamente séria no verso 3, olha o que ele diz: o seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunhas contra vocês. Vamos parar um pouquinho aqui. O que o autor sagrado está dizendo é o seguinte: que a ferrugem é o veneno que mata o ouro e a prata. Eu não sei se você já teve, acho que você tem, né? Acho que a maioria de vocês aqui faz parte dos ricos salvos, né? Não dos ricos, mas dos ricos salvos. É porque vocês não dão leite. Brincadeira. Você já teve uma correntezinha de ouro, ouro legítimo? Se você guarda ela num canto, Romenique tem algumas, num canto, lá no guarda-roupa, deixa lá guardado. Com o tempo você vai ver que ela cria uma crostazinha verde. Um zinabre, né? Chamavam de zinabre. Como se fosse oxidando. Seja ela ouro legítimo, seja ela prata legítima. Não é verdade? O que é que Tiago está dizendo aqui? Que essa ferrugem é exatamente o veneno que mata o ouro e a prata com o tempo. Isso é uma realidade. E ele usa essa figura de linguagem dizendo o seguinte: que essa ferrugem será a testemunha de acusação contra os ricos no dia do juízo. Deixará claro a avareza deles, ricos ímpios. Qual o ponto aqui que ele está dizendo? O testemunho da ferrugem é que o ouro e a prata permaneciam por décadas acumuladas e enferrujando em cofres e em depósitos, enquanto os pobres eram mal pagos e oprimidos. Meus irmãos, como a humanidade ela tem prazer em acumular, mesmo aquilo que nós não precisamos, não é? Olhe para seu guarda-roupa. Quanta roupa tem que você não usa mais? Não serve mais para você. Até porque, não sei se você é assim do meu tipo, né? Eu abuso roupa. Tem roupa que eu não posso mais nem olhar. Você é assim? Mas está lá. A gente não dá porque a gente diz: um dia eu vou usar.
E passa anos, o colarinho fica amarelado, não é verdade? As mangas ficam amareladas, certo? E você nem dá, mas acumula, é minha. Aí você olha, tem 40, 50, não sei quantos pares de sapatos. Aí tem às vezes um irmão, um vizinho, né? Não tem uma roupa, não tem um sapato, mas você não quer dar, né? Era o que estava acontecendo aqui. Sabe qual é o ponto aqui que Tiago está dizendo, irmãos? A insensibilidade dos ricos diante da miséria dos pobres. Aqui era algo muito mais, digamos assim, muito mais grotesco, muito mais terrível, né? E esse exemplo aqui, ele fica muito vívido na parábola do rico e Lázaro. Do rico e Lázaro. Por quê? Porque na parábola do rico e Lázaro, o rico comia o melhor da terra. E aquele mendigo que jazia na porta dele, a expectativa dele era só uma: comer as migalhas. O que caía no chão, né? O que normalmente, hoje a gente já não faz mais isso, né? A gente coloca na lavagem aquilo que não serve. A expectativa de Lázaro era comer exatamente do que o rico, ele não queria mais. Isso aqui fica muito claro, mas muito claro mesmo, sabe? Muito claro mesmo. Verso 4 até o verso de número 6. Olha que coisa, irmãos. Verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O que fica claro aqui no ponto 4? Que parece que boa parte do público que Tiago escreve eram trabalhadores diaristas, que trabalhavam na terra dos ricos proprietários. Isso era muito comum naqueles dias, como também é hoje, não é verdade? Ou seja, para a ceifa, para a colheita, se contratava trabalhadores temporários. É o que para os nossos dias aqui podia ser correspondente a um diarista ou a uma diarista, né? No tempo aqui de Tiago, essas pessoas também eram chamadas de jornaleiros. Eram pessoas, queridos, que ganhavam pelo dia de trabalho. Quando terminava o dia de trabalho, eles recebiam. Interessante. Eu vou usar um termo aqui que talvez você saiba. Existe muita gente, irmãos, que trabalha de dia para comer à noite. Se ele não trabalhar durante o dia, ele não tem o que levar para casa à noite. Era o caso aqui. E não se engane não, viu? Passaram-se 2000 anos, mais de 2000 anos, e há muita gente nessa situação. Que se ela não trabalhar durante o dia, ela não tem o que levar para casa à noite. Era o caso desses trabalhadores aqui. Eles eram chamados de diaristas ou jornaleiros. Eles não eram escravos, até ganhavam um pouco mais do que os escravos. Porém, eles possuíam uma vida muito difícil. Era uma vida muito dura. Isso fica claro num texto lá em Jó, capítulo 7, verso 2. Você pode até ler em casa. Esses jornaleiros, esses diaristas, eram pessoas de mãos calejadas. Quando eles saíam 5 horas da manhã, por exemplo, para trabalhar, a esposa e os filhinhos ficavam esperando que hora papai volta para trazer o sustento para a gente, para que a gente possa comer. Essa era a expectativa da família. Um detalhe aqui, aliás, 2 coisas importantes aqui. Primeira, eles deveriam ser pagos no mesmo dia em que trabalhassem. Deuteronômio 24, 15, Jó capítulo 7, verso 2. Havia uma lei que dizia o seguinte, que um diarista, que um jornaleiro, né, quando terminasse a sua tarefa, antes do sol se pôr, o dono da terra deveria pagar a eles. Isso era uma lei. Segunda coisa interessante, era extremamente proibido deixar para pagá-los no dia seguinte. Levítico 19, 13. Isso era uma lei em Israel. Existia essa lei em Israel. Qual é o ponto aqui, irmãos? Os ricos, né, as pessoas que detinham dinheiro, terminava o dia trabalhado, eles não faziam o pagamento aos jornaleiros. Esses jornaleiros eram crentes, na sua grande maioria. E mais, eles acertavam uma diária por X.
E na hora de pagar, eles pagavam X menos Y. Roubavam, de alguma maneira, o pagamento de quem já não tinha quase nada, apenas o de levar o necessário para casa. Recebiam atrasados, e mesmo assim, em alguns casos, além de atrasados, não recebiam o que era de direito deles, o que eles haviam acordado, o que eles haviam acertado com o dono da terra. Tiago olha para isso aqui e faz um alerta àqueles ricos. Vamos reler o verso 4, por gentileza? Diz o seguinte: eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está o que, irmãos? Está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Que coisa interessante aqui. Os ricos com os celeiros cheios, os jornaleiros, os seus trabalhadores e as suas famílias, não só tinham o celeiro vazio, eles também tinham o estômago vazio. Qual o alerta que Tiago faz a esses ricos opressores? Ele diz uma coisa interessante aqui: que Deus ouve o clamor do injustiçado. Perceba, irmãos, que os jornaleiros buscavam a Deus por justiça, baseado em texto como, a gente vai ler isso aqui, Jeremias capítulo 22, verso 13, Gledson, por gentileza, Gledson. Jeremias 22, 13. Eles, baseados num texto como esse, eles faziam o clamor a Deus. Diz o seguinte: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos, contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário. Meus irmãos, será que ainda não caiu a ficha que Deus requer de qualquer um de nós integridade na vida? E que quando você firmar um acordo com quem quer que seja, você deve cumpri-lo? Isso fica muito claro aqui. Porque quando você, por exemplo, quando você usa de fraude com alguém, principalmente com um irmão, o clamor daquele irmão que foi fraudado, ele chega até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Isso me chamou muito a atenção. Os empregados, a justiça terrena, os empregadores, a justiça terrena, o opressor, pode até ser surdo, mas Deus não é. É isso que Tiago está dizendo aqui. E deixa-me dar um conselho aqui nessa manhã. Muitas vezes, irmão, nós somos injustiçados. Eu sei que você já foi vítima de injustiça. O que você tem feito? Tiago já nos dá aqui uma orientação aqui muito clara. Clame ao Senhor. Diga a Deus o que está acontecendo. Por quê? Porque os ouvidos deles estão atentos, abertos para o que você tem passado. É como se Tiago dissesse o seguinte, que o salário daquele povo não pago tem boca. E esse clamor deles que está sendo injustiçado tem chegado até os ouvidos. Ele usa esse termo, o Senhor dos Exércitos, aquele que governa tudo. Verso 5. Olha o que ele diz no verso 5. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Meus amados irmãos, qual a denúncia aqui? O egoísmo insensível dos ricos opressores. Como isso é claro aqui. O escritor sagrado aqui, ele faz 3 declarações contundentes acerca desse egoísmo insensível dessas pessoas ricas que estavam oprimindo os demais. Primeiro, olha a declaração que ele faz: vocês têm tido uma vida de luxo. Pior, eles comem o melhor dessa terra. O que é pior, irmãos, eles acumularam riquezas de forma ilícita. De forma ilícita.
Essa era a declaração de Tiago aqui. A maneira como eles viviam, além de ser de forma ilícita, né? Eles não consideravam o julgamento que se aproximava. Não levavam em conta que um dia eles iam estar diante de Deus. E certamente isso iria para a conta deles. A maneira ilícita como eles viviam, como ele defraudava uns aos outros. Infelizmente. Segunda declaração que ele faz: tendes vivido nos prazeres. Deixa eu lhe fazer uma observação aqui. Não é pecado você desfrutar dos prazeres da vida lícitos. E às vezes, irmãos, Deus permite isso a nós. Você fazer uma viagem de férias com sua esposa. Para Dubai, eu já não quero ir mais depois que o pastor Jorge disse aqui terça-feira. Então eu vou mudar meu destino, né, pastor? Tá certo? Mas não é ilícito você ir com uma viagem de férias para sua esposa, com seus filhos, você comer num bom restaurante. Irmãos, não é pecado. E repito, Deus às vezes permite isso a seus filhos. Qual o problema aqui? É que os ricos estavam se deleitando em prazeres pecaminosos. Pecaminosos. Irmãos, a questão aqui é não amar a Deus. E não amar também o próximo, nem cuidar dele. Como também desperdiçar o dinheiro com pecados. Um exemplo disso bíblico, o filho pródigo. O filho pródigo. Amigo meu lá da Assembleia de Deus, vinha passando um senhor, ele chamou, aí ele disse: olha, pastor, a reação dele. E ele está evangelizando esse senhor, 82 anos. Ele saiu de uma casa de prostíbulo, e quando o irmão colocou a mão no bolso dele, tinha um dólar de maconha, né? 82 anos. E uma caixa de Viagra. Do jeito que ele recebe a aposentadoria, ele corre para esses lugares, lá na Feira Central. E enquanto o dinheiro não acaba, ele não sai de lá. Não sei se ele é bem de vida, não sei. Bem vestido, 82 anos. Só entra nesse lugar depois que fuma lá o baseado dele e depois que toma o comprimido dele. E só sai quando tudo acaba. Detalhe, faz empréstimo para continuar. É esse tipo de prazer aqui que Tiago está denunciando. Né? Que ele está denunciando. E ele faz uma terceira declaração. Ele diz o seguinte, ainda no verso de número 5, a última: tem engordado em dia de matança. Há duas maneiras de interpretar essa frase. Duas. Primeira, o que Tiago está dizendo é o seguinte: vocês têm tanto, vocês comem do melhor que chegam a sentir nojo da comida. Não tem gente assim, irmãos? Hoje é domingo, eu sei que você vai comer fazão com mel, né? Caviar, não sei qual será o seu prato. Me chame para comer caviar antes de eu morrer. Fazão com mel também, tá certo? Mas às vezes nós não estamos assim. Carne de novo. Hoje é frango, só tem frango. É mais ou menos isso que Tiago está dizendo aqui, né? Claro que o prato era mais requintado, mas eles comiam tão bem, eles viviam tão bem, que eles já sentiam nojo da comida. Nada satisfazia eles. Enquanto que o rico, aliás, o pobre que trabalhava para eles, não tinha nem o que colocar no fogo, irmãos. Né? Essa é a denúncia aqui. Mas a segunda interpretação também possível é o seguinte: dia da matança se refere ao dia do juízo, que o ímpio será destruído nesse dia. Então qual é a figura de linguagem aqui? O que é que Tiago está dizendo aqui? É que a vida de prazeres que os ricos opressores levam na terra, sem que sejam punidos, sem que sejam castigados, é um processo de engorda no coração deles.
Você não conhece pessoas assim? Quanto mais peca, mais rico fica. Tem muita gente assim. Tem uma vida totalmente desregrada, afastada de Deus, longe de Deus, e o cara prospera. O que Tiago está dizendo aqui é muito claro. É que essas pessoas assim, é como se elas estivessem sendo cevadas para o dia do juízo, para o dia da matança, como eles chamam aqui. Você já viu um boi sendo cevado? O camarada coloca ele lá, a única coisa que ele faz é comer, comer, comer e tomar água. Eu fico imaginando se o boi soubesse porque o camarada, o dono estava dando tanta comida a ele, jamais ele ficaria ali. É isso que está acontecendo com essas pessoas aqui. Deus está os cevando, dando todos os prazeres da terra, tudo do bom da terra, para que no dia da matança, no dia do juízo, eles prestem conta da vida dele. Há um detalhe aqui que eu gostaria de destacar. Irmãos, não é pecado gozar da prosperidade que Deus dá, mas é pecado ser insensível com os pobres. A dissolução, o luxo, o desperdício, o viver para satisfazer os desejos carnais, isso é pecado sim. Enquanto a gente vê uma pessoa padecendo necessidade, e nós não fazemos nada. Nada. Há muito tempo atrás eu ouvi o pastor Jeremias Pereira. Faz tempo isso. E ele disse uma coisa interessante, que ele se irritava muito com aquelas pessoas que ficavam limpando o para-brisa do carro nos semáforos, né? Aí ele fez uma pergunta a si mesmo: o que eu posso fazer por eles? O que eu posso fazer por eles? Se eu dou R$2, se eu dou R$5, ele vai, talvez, né, em algum caso, não estou dizendo que é o caso de todos, talvez vá se drogar. Mas será que eu não posso nem parar e falar, conversar, orar? Levar aquela pessoa em oração? Então o ponto é exatamente isso. O que eu posso fazer para melhorar essa pessoa? O que eu posso fazer para melhorar essa pessoa? Eu não sei se ele vem, mas quinta-feira eu tive uma conversa 9h30 da noite, eu e Ritinha, com um rapaz, sofreu 5 tiros na perna, 2 tiros no braço, chegou para a gente lá à noite, começou a pregar para a gente, né? E aí eu me sentei e comecei a conversar com ele, e eu disse apenas uma coisa a ele: não existe perdão para pecado não abandonado. E aquele jovem soltou a mochila, morador de rua, e disse: me diga onde é a igreja de vocês. E eu dei o endereço. Diz ele que vai terça-feira lá para casa, para vir para cá. O que você pode fazer por alguém? O que nós podemos fazer por alguém? Fica essa pergunta aí para nós. Verso 6. Olha o que ele diz aqui, acerca dos ricos ainda. Vocês, os ricos, têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. O justo aqui são os cristãos pobres. O justo aqui são os cristãos cujos salários foram retidos, perdão, irmãos, pelos patrões ricos. Interessante que no capítulo 2, verso 6, Tiago diz o seguinte: não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam pelos tribunais? Eram esses ricos, os patrões, que estavam levando os pobres assalariados para os tribunais. Interessante, irmãos. Além dos processos civis, que resultavam em maus tratos físicos e prisão, também ocorriam mortes. Você veja bem aqui. Interessante que Calvino, analisando esse verso, ele diz o seguinte: olha, às vezes, os ricos matavam com as próprias mãos, ou corrompiam os julgamentos. Algum cristão daquele ali levava o rico à justiça, mas o rico ia por trás e comprava. E a sentença nunca era a favor dos pobres. Era isso que estava ocorrendo aqui. E Tiago diz uma coisa interessante:
no verso 6, diz o seguinte, olha: vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele, o justo, ofereça o quê? Ofereça resistência. Tiago aqui pode estar se referindo ao fato de que os pobres eram mortos sem oferecer resistência física ou jurídica. Nenhuma. Até porque eles não tinham condição, né, de ir para a justiça e brigar com o rico. Esse aqui era um ponto. Mas essa passividade desses ricos, aliás, desses pobres justos, decorria do fato de que eles eram cristãos. E eles estavam seguindo o exemplo de Cristo diante dos seus carrascos. Como também ao fato de materialmente era totalmente impossível oferecer qualquer resistência aos ricos. Então eles iam, sofriam a injustiça e sofriam calados. Verso 7 ao verso 9 a gente termina aqui. Interessante. Olha o verso 7. Portanto o quê? Diante de tudo isso, Tiago volta àqueles que estão sendo injustiçados, aos jornaleiros, aos trabalhadores, aos diaristas crentes. Olha o que ele diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Meus irmãos, ele está falando aqui com agricultores em sua maioria, com pessoas que sabiam muito bem o que Tiago estava dizendo aqui. Atente para o seguinte fato: embora Deus já exerça justiça e juízo nesse mundo, com certeza isso, Ele reservou um dia para fazer isso de forma final, de forma completa, de forma plena. O dia em que Jesus retornará e julgará vivos e mortos. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: até esse dia, vocês devem ter paciência. O que significa aqui ser paciente, irmãos? É uma pessoa que tem um fôlego grande. Essa é a ideia de Tiago aqui. É a pessoa que diante das injustiças, ela não esmorece. É as pessoas diante das adversidades da vida, ela não desiste. Tiago está dizendo para eles, para aqueles ricos oprimidos, pobres oprimidos pelos seus patrões ricos: sejam pacientes, tomem fôlego, sabe? Para que vocês possam continuar. Deixa eu dizer algo aqui a você. Qual era o perigo que eles deviam evitar aqui? Que um espírito de vingança, um espírito de revolta, pudesse ser colocado no coração deles. Meus irmãos, nada nos entristece mais do que a injustiça. Sim ou não? Quando você é injustiçado, como você se sente mal? Isso é uma realidade. Aí Tiago está dizendo: quando isso acontecer com vocês, tomem fôlego, né? Sejam pacientes, para que vocês não caiam. Mas deixa eu fazer um adendo aqui que eu acho importante. Não significa que quando nós somos injustiçados, dentro dos trâmites legais, um cristão ele não possa reivindicar seus direitos na justiça. Pode sim. Se você é alguém que está sendo injustiçado, você tem todo o direito legalmente de buscar seus direitos na justiça. Não é pecado. Que isso fique claro. Certo? O que é que Tiago está combatendo aqui? Você guardar isso no coração. Ô meu irmão, há coisas que você não pode mudar. Tem coisas, irmãos, que a gente não pode mudar. Só nos compete perdoar. Pronto. Uma palavra dita, não é verdade? Um mal feito. Como você vai... só resta você perdoar. E amém que Deus nos dá essa capacidade de perdoar. Não vem de nós. É dada por Ele. Perdoar é divino. Perdoar é bíblico. Perdoar, irmãos, é ser cristão. Né? Ele diz o seguinte, olha:
Ainda no verso número 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até a receber as primeiras e as últimas chuvas. O que ele está dizendo aqui? Ele está usando aqui um exemplo conhecido por todos eles. O lavrador, o agricultor, ele não tem controle sobre o tempo. Que lavrador pode dizer? E isso aqui é muito comum a nós nordestinos. A gente já vivenciou tanto tempo de seca, irmãos. Que lavrador pode dizer 2025 será um ano bom de inverno? Nenhum. Sabe? Ele depende totalmente de quê? Do tempo. Na realidade de Deus, né? Mas aqui do tempo. Eles têm que esperar. Ele tem que depender para colher frutos, né? Para colher os seus frutos. É isso que Tiago está dizendo aqui. E ele usa duas coisas. Ele fala sobre as primeiras chuvas, as chuvas temporã, e ele fala sobre as últimas chuvas, as chamadas chuvas seródia. As primeiras chuvas, as chuvas temporã, elas aconteciam entre outubro e novembro. Serviam para germinar a semente. E essas últimas chuvas, a chuva seródia, aconteciam entre abril e maio. Serviam para amadurecer as sementes. Então eles dependiam dessas duas estações aqui de chuvas. Interessante. A palavra semente, sabe, significa a palavra. Nosso coração, irmãos, é o solo. Talvez você entrou aqui, quem sabe, nessa manhã, sendo injustiçado. E você tenha perguntado: Deus, por que tu tem permitido isso para mim, para a minha vida? Eu vou lhe dizer o porquê. Deus espera de você fruto. Deus espera de mim e de você fruto. E o único meio de darmos frutos, irmãos, não tem outro, é sermos provados. Ah, irmão, se a gente só vivesse tudo lá em cima. Ah, se tudo sempre desse certo na nossa vida, nós seríamos um crente medíocre. Pare para pensar um pouquinho aqui. Se não é nos momentos de provação onde você mais cresce. O crente verdadeiro, no momento de mais prova, é quando mais ele cresce. Ele sofre, ele chora, ele se sente mal, ele pensa em desistir, mas ele toma fôlego. E quando ele sai, ele diz: eu sou mais crente. Essa é uma realidade. Eu quero dizer algo aqui sem medo de errar. Você que está passando por um momento de injustiça na sua vida, guarde isso que eu vou lhe dizer. É Deus trabalhando em você. Deus está trabalhando em você. E o propósito de Deus nisso tudo é que você dê fruto. É isso que Tiago está ensinando a gente aqui. Versículo 8. Versículo 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O que essa situação de injustiça, o que essa situação de opressão buscava nos corações dos crentes? Uma coisa que nós não temos mais, irmãos. Nós não temos mais paciência. A era da informática, a era digital, criou em nós um bando de pessoas imediatistas. Nenhum de nós, talvez aqui nessa manhã, a gente não quer mais esperar por nada. Eu estou incluído nisso, viu? Nós somos uma geração de pessoas ansiosas. A gente desaprendeu a esperar. Né? A gente desaprendeu a esperar. E Tiago está dizendo aqui, olha, que essas situações de injustiça, de opressão, buscava fazer algo em nosso coração. Paciência. Interessante, né? Ele diz o seguinte: fortaleça o seu coração, ou seja, fixe sua fé nele. Esse era o conselho para os crentes que estavam sendo injustiçados. Se anime, se encoraje nele, para que a gente não seja o quê? Fracos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Sabe por que ele está dizendo isso, irmãos? Como isso é tremendo para nós.
Um coração amargurado, ele é instável. Um coração amargurado, ele não produz fruto para a glória de Deus. Você sabia que seu coração, quando está amargurado, a sua face deixa transparecer? E a gente conhece, né? O coração amargurado, pesado. Aquele ânimo de antigamente, tem mais não. E sua face deixa isso transparecer. Sabe por quê? Porque talvez a gente não fortaleça nosso coração. Não pomos a nossa fé nele, em Cristo. E sabemos que nós estamos aqui por um propósito maior, que é para viver para a glória dele. Esse é o ponto. Você entende isso? Por favor, entenda isso. Ô irmão. Eu era para ter feito a administração de empresa. Permita um parênteses aqui. Porque eu tinha dito o seguinte, eu dizia a Ritinha direto, eu dizia, Ritinha, eu só trabalho até os 40 anos. Até 40 anos. Depois de 40 anos, eu não dou um prego numa barra de sabão para ninguém. E tudo estava encaminhado para fazer isso. Né? Mas antes dos 40 anos, Deus disse, vou tirar tudo aqui e vou te colocar para sofrer pelo meu povo. Com o meu povo. Eu não entendi isso. Os irmãos estão me entendendo? Fortaleça seu coração, meu irmão. Dê fruto. Porque nós não somos Senhor da nossa vida. Essa é a grande realidade, sabe? A gente faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Essa é a realidade, meu irmão. Ei, para um cara ansioso como eu, Deus chegar diante de você e dizer, tu vai viver da obra. Era melhor que ele tivesse me dado uma pizza bem grande. Porque a partir de então a ansiedade foi lá para cima. Quem é previdente sabe o que eu estou dizendo aqui. Você que está no mês de novembro, né? Mas você já está pensando nas contas de dezembro e de janeiro. Eu sou desse jeito. Infelizmente, isso é horrível. Isso é horrível. Eu tenho que fazer um tratamento. Sério mesmo, estou falando sério, mano. Hoje não é novembro, eu já estou pensando nas contas de janeiro. Isso é terrível. Aí Deus diz, tu vai para depender da igreja para sobreviver. Na realidade de mim, né? Tem que fortalecer o coração, né? Então fortaleça o coração. Vamos terminar? Verso 9. A gente termina aqui. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Para Tiago, o juízo de Deus era algo iminente, né? Ele está dizendo, o juiz está às portas. Ele já disse isso aqui, né? Ele fala sobre o juízo, o dia da matança. Para ele, o juízo de Deus é algo iminente. Está para acontecer. Evidentemente, ele não sabia quando. Mas na realidade, no coração do irmão de Jesus, meu irmão de Jesus, né? Que conviveu com ele, que se converteu depois da ressurreição dele. Para ele, o juízo de Deus era algo iminente, prestes a acontecer. Interessante que ele diz uma coisa muito, digamos assim, importante. Não se queixem uns dos outros. Irmãos, o pastor Augusto Nicodemos, analisando esse texto aqui, ele diz o seguinte: a gente não sabe se as queixas eram por conta das injustiças que eles estavam sofrendo. Possivelmente sim. Mas também podia haver alguma queixa entre os irmãos que não fosse relacionada a essas injustiças. E Tiago, que é um camarada que não gosta muito de gente de língua solta, né? O capítulo 3 de Tiago está todo lá, falando sobre o bom uso da língua, não é verdade? Ele vai fazer esse alerta aqui. Ele diz uma coisa a mim e a você. Quando você estiver sofrendo, quando você for injustiçado, ou achar que está sendo injustiçado, cuidado para não murmurar. Principalmente falar sobre isso com seus irmãos. Por que você não pode murmurar, irmãos, quando está sendo injustiçado? Porque isso pode levar você a pecar. Ah, eu fui injustiçado. Ah, fulano me deve tanto e não paga. Ah, Beltrano fez isso comigo.
Não é verdade? Isso pode nos levar a pecar, dizer coisas que não cabe a um cristão falar. Cuidado. Quando você estiver sendo injustiçado, ou pensar que está sendo injustiçado, você pode pecar. Segunda razão por que ele diz isso, porque há coisas que nós não temos opção, nós temos que perdoar. Viu? Pessoas vão lhe enganar, pessoas vão falar mal de você, vão, irmãos. Se você for acumular tudo isso, você vai ficar uma pessoa amargurada. Igreja nenhuma vai prestar para você. Você não vai se sentir bem em igreja, pode passar 2, 3 anos numa e vai sair. Porque em todo canto, irmãos, a gente vai ferir e vai ser ferido. Não tem como, nós somos humanos. Não seja utópico, pensar, todo mundo me ama, todo mundo me quer. Não, meu irmão. Há pessoas que gostam de você, há pessoas que não vão gostar de você. Essa é natural do ser humano. Nem todo mundo será como você quer, não será. Nós somos um corpo, um é pé, outro é dedo, outro é rim. Nem todo mundo vai pensar como você. Deixa eu dar um conselho aqui. Talvez determinada pessoa você veja 1000 defeitos nela. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa pessoa não tem uma virtude para que você possa elogiar? Uma. Será que você só vai narrar os defeitos dessa pessoa? Seja lá essa pessoa quem for. Ela não tem uma virtude, não tem nada nela que possa se aproveitar. Eu acho difícil. E por que a gente não foca nas virtudes? A gente tem a mania de focar nos defeitos. E quando nós focamos nos defeitos, a gente passa a ser um murmurador. E coisa triste é um murmurador dentro de uma igreja. Porque nada presta, o ar não presta, a pregação não presta, os cultos são demais, tem muito culto, quando não tem muito culto, tem menos culto. A gente fica amargurado, irmãos, isso não é bom para a gente não. Isso adoece. Essa é a grande realidade. Pior, deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso julgar alguém? Pode. Desde que seu juízo não seja temerário. Vou explicar o que é isso. É preciso que a gente primeiro tire a trave que está no nosso olho, para depois a gente poder exortar o irmão que está com um agueiro no olho. Mas nenhum de nós tem autoridade, irmãos, de repreender o irmão, se nós temos uma trave no olho. Isso aqui é uma realidade também. Tá certo? É uma realidade também. Não julgue ninguém, se você comete a mesma coisa. É isso aqui que Tiago está dizendo aqui. Tá bom? Olha o que diz o verso 9. A gente vai terminar aqui. Irmãos, não se queixem dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Essa é uma realidade. Tá bom? Essa é uma realidade. Deixe-me dizer, dar 3 aplicações aqui rápidas, para a gente terminar nessa noite. Nessa manhã, perdão. Contente-se com o que você possui. Eu não estou dizendo que você deve ser uma pessoa acomodada. Não é isso. Mas enquanto você não prosperar, entre aspas, dê glória a Deus pelo salário que você tem, pelo carro que você tem ou não tem, pela casa que você tem ou não tem, pela sua vida, pela sua família. Contente-se com o que você tem. Tá bom? Contente-se com os filhos que você tem. Segunda aplicação. Use sempre de integridade. E não só nos negócios, mas também no falar. Quando você estiver conversando com alguém, entenda uma coisa: o Senhor dos Exércitos está lá, ouvindo o que você diz. Irmãos, Deus é sabedor de tudo que você fala. Use de integridade. Em tudo, nos negócios, no falar. Terceira e última aplicação. Saiba que Deus está disposto a nos perdoar por mais falhas que nós tenhamos.
E Deus também não desperdiça sofrimento na sua vida. Deus está lhe lapidando. Deus está trabalhando em você, para que você se torne exatamente da maneira como Ele quer. Deus faz isso em nós, irmãos. Eu tenho certeza absoluta, todos que estão aqui, olhe para trás. Você não é mais o mesmo. Você melhorou, amém? Eu creio que você melhorou. Por que você melhorou? Não é porque você melhorou de emprego, não é porque você fez outro curso, conseguiu um mestrado, um doutorado, não. É porque a pessoa que você era há 10 anos atrás foi moldada no caráter por Deus. E com certeza você hoje melhorou. E vai melhorar mais, para a glória do nosso Deus.